Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado e a gente vai falar rapidão de como foi o movimento hoje. Hoje foi bem interessante para quem operou notícia, né? Porque depois quem não conseguiu operar notícia acabou ficando meio que preso aí o range do índice, foi mais direcional, mas o do dólar foi um pouco mais travado, né? Então, quem não conseguiu pegar essa notícia aí, depois foi meio chatinho para conseguir algumas operações. Mas bora lá para o nosso estudo. Antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o nosso canal, divulgar esse vídeo aí com quem vocês acham que deve. Quem está querendo aprender conteúdo sobre supply e demand. Então vamos divulgar esses vídeos para cada vez mais pessoas. Lembrando que a gente já passou dos 450 inscritos. A gente está bem perto da nossa meta de 500 para a gente fazer nossas lives no YouTube. Então, conto com a ajuda de vocês aí para a gente estar atingindo essa meta em breve. E aí a gente vai começar a fazer os pregões ao vivo. Então, bora lá para o nosso gráfico aqui, gráfico de 15 minutos do índice. O índice ele abriu nesse range aqui em cima, em cima daquele order block. Na verdade, ele fez um rally e aí ele estava fazendo uma base, né? E aí, com a questão... E aí ele abriu aqui nesse range sem conseguir romper. E aí, na hora da notícia, foi uma notícia que foi, de certa forma, boa, né? No mercado americano. E aí, com isso, o que acontece? O nosso índice despenca, porque o investidor volta para o mercado americano. E, consequentemente, o dólar também tem uma alta, porque ele acaba se valorizando devido à notícia ter sido acima das expectativas, né? Aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês aqui no Profit, porque assim, o Profit agora tem a ferramenta de notícias, tá? E aí o que é interessante vocês pegarem, até hoje eu fiz R$29 só no Profit, que eu fiquei fora da notícia, depois para achar uma operação nesse meio aqui foi difícil. Mas acabei saindo com 3 pontinhos no dólar positivo no teste da mesa. O importante é sair positivo. Aqui, ó, calendário econômico. Então, nós tivemos hoje, que foi a notícia mais importante, que foi o índice do IPCA, né, do anual dos Estados Unidos, e o índice de inflação, né? Ele tinha sido 8,5. Havia uma expectativa de ser 8,1, né, a previsão, e ele acabou ficando em 8,3, né? E a inflação alta. E aí o que acontece? Inflação alta, dinheiro volta, investidor corre atrás para aplicar, né? Porque a taxa de juros aumentou e aí com isso tem essa queda que nós tivemos aí no índice e alta no dólar. Mas bora aqui falar do índice por enquanto. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Desculpa, pessoal. É que assim, ó, quando o preço ele perdeu esse fundo e já perdeu esse outro aqui, ó, tá? Então, aqui vocês têm que ter o bom senso do que quando ele fez isso, ele voltou, é venda, tá? Se vocês quiserem trabalhar com FIBO, nós temos aqui, ó, você traça uma FIBO nesse movimento aqui, ó, ele voltou perto dos 50%, 61%. Ele chegou aqui, não rompeu o topo, perdeu o 61 aqui, o 38, é venda, stop acima dos 50% e deixa o preço andar. Quando tem notícia, tem que estar muito atento a esses movimentos, porque ele normalmente dá um movimento bom depois. Diferente do dólar, o dólar acabou ficando travado, mas o índice provavelmente deu um movimento muito bom. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no time frame menor, como que ficou isso aqui. Olha só, no 3 minutos, deu um trade aqui, ó, entradinha bem aqui, ó, na perda desse cara aqui. Fez topo duplo, não conseguiu romper, quando perdeu essa mínima aqui, a entrada, alvo aqui, a princípio. Então foi um tradezinho bem legal aí no índice. Só pra gente colocar aqui, ó. Foi um trade
de 860 pontos, né? O stop estava caro, claro, 420 pontos stop técnico ou 320 pontos stop financeiro, mas isso, claro, devido à volatilidade do mercado, né? Hoje era um dia que os stops estavam caros mesmo, não tem como ser diferente, tá? Então bora lá fazer a nossa marcação aqui no gráfico para amanhã. A gente tem aquela zona lá de cima que não chegou a ser mitigada. Aqui nós temos duas zonas importantes aqui agora que ficaram. Esse cara aqui, que é o primeiro teste que o preço pode vir fazer. E depois a gente tem esse cara aqui. Tá? Então, assim, essas são as movimentações. E esse fundo aqui que ele pode vir trabalhar. Aqui, ó, vocês só percebam, prestem atenção numa coisa. O índice ele estava caindo, aí ele fez um fundo duplo, ele rompeu o topo. Tá? Então isso aqui é o que eu mostrei na aula ontem. Ele está vindo testar essa região aqui. Se ele fizer o teste da região, ele volta a subir. Tá? Então o que vocês têm que estar atento? Chegou nessa região aqui de baixo, prestem atenção no choque. Tá? Fez choque. Marca a zona, entrada, alvo. Primeiro, alvo, segundo. Não fez choque, segue o baile. Se o preço abrir aqui para baixo, aí ele vai provavelmente vir testar esse fundo aqui. Aí ele pode acontecer dele fazer um fake out nesse fundo aqui, tá? Porque isso aqui, ó, quando a gente olha, é um range que ele tá travado, ó, mas ele tinha aqui, ó, olha como isso aqui é um rompimento. Pessoal que adora figura, né? Olha só. Isso aqui é um rompimento de canal. Nós tínhamos um canal de baixa aqui. Aí ele não conseguiu chegar no fundo do canal, romper topo, ele voltou. Então ele fez o choque aqui, ó. Ele fez o rompimento do topo anterior e está voltando para testar. Então isso provavelmente pode ser um movimento de alta, tá? Então fiquem atentos nessa região de fundo aqui, ó. Eu vou deixar o order block mais certinho aqui. Ele vai ficar grande, tá, pessoal? Mas é que essa região aqui é uma região grande mesmo, tá? Então aqui dentro, dando reversão, sinal de compra aqui dentro, é o momento de entrar comprado. E esse é o desenho do índice para o pregão de amanhã. Beleza? Bora dar uma faladinha no dólar. O dólar foi movimento contrário, né? O dólar, ele, com a notícia, eles estavam inversamente proporcionais, né? O índice no movimento de topo e o dólar travado aqui nesse fundo. E com a notícia, ele deu esse candle espetacular aqui, que foi direto beliscar lá na zona de oferta que tinha, né? Antes desse gapzinho que tinha ficado aqui, que na verdade já tinha sido fechado. Mas o preço foi direto lá. 2 candles de 15 minutos andaram mais de 100 pontos. Aí depois, no decorrer do dia, o preço acabou ficando um pouco travado nesse range aqui. Então, o que a gente tem para amanhã? Bom, aqui a gente tem... Vou deixar marcado esse order block aqui no dólar, né? Nós temos um movimento que... É um movimento de baixa. O movimento do dólar ele é ao contrário do índice, se vocês perceberem. Ele fez um topo duplo e rompeu o fundo, né? E agora ele fez esse retorno aqui. Agora amanhã a gente tem que ver o lado que o dólar define. Se ele vai continuar aqui até subir mais um pouco, ou se ele desce e tenta aí testar esse topo aqui novamente. Eu acredito mais que ele ainda venha testar essas zonas do fundo aqui. Tá? Que essas zonas, até essa zona onde eu me deixei marcado aqui. Por quê? Porque no longo prazo o dólar ele ainda está vendedor. Tá? Apesar de ele ter feito esse choque, ele ainda tem esse range aqui do fundo para vir testar. Então isso aqui pode ter sido só um suspiro, ó, para ele ganhar fôlego para chegar aqui e aí sim ver se ele vai reverter,
tá, pessoal? Então, só que, claro, a expectativa é operar a favor do que o mercado nos disser. A gente não tenta adivinhar o lado, a gente não tenta operar com o achismo. Desculpa, muito desculpa. Tá, pessoal? Então, assim, a gente tem esse topo lá em cima, que eu vou deixar ali, não vou deixar marcado com... Vou descer esse order block aqui, ó, porque antes dele ir lá naquele cima, ele tem que passar por esse, né? Então, eu vou deixar marcado essa extremidade aqui no dólar, que é onde o preço pode vir testar antes de subir, tá? E a gente continua com a parte de baixo da tabela aqui. São os pontos onde o preço pode vir testar. Só vou aumentar esse aqui um pouquinho, porque toda essa região aqui é importante. E esse outro aqui também deixar um pouquinho mais amplo, porque tudo isso aqui é região de demanda, é região importante, então a gente tem que deixar marcado, certo? E aqui, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, essa volta do preço aqui, olha só com a Fibo, ele voltou exatamente nos 50%, 61% da Fibo e está segurando. Então, já sabem amanhã como operar. Tem essa zona aqui para ser testada. Se ele perder essa zona aqui, aí ele volta e testar o fundo. Se ele abrir aqui rompendo para cima, ele vai testar o topo lá de cima, que é o próximo nível que o preço tem para testar. Ele tem esse topinho aqui, depois passando, aí ele vai testar outra região lá de trás. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, um ótimo pregão amanhã. Grande abraço a todos e fui!